Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus esteja nos abençoando nesse dia abençoado, dia que temos grandes expectativas, muita alegria. Pedimos que os irmãos estejam em oração, para que Deus possa, Ele mesmo, estar nos abençoando, nossa igreja, os candidatos ao batismo. É um dia de festa, né? E nós vamos iniciar esse dia cantando o hino 438 do HCC, Quero Ser um Vaso de Bênção. Vamos cantar juntos, louvando a esse Deus maravilhoso. Aqui diz assim, Isaías 64:8: Agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vamos cantar juntos, de pé? Vamos cantar 438, Quero Ser um Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer. Todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Para ser um vaso de bênção é preciso ser sempre leal, é preciso ter fé e pureza, e nos vem do poder divinal. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Amém. Vamos ainda em pé abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 108. Salmo de número 108. Obrigado, irmão. Diz assim a palavra de Deus do Salmo 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Dize Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é defesa de minha cabeça, Judá o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei.
Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos? Presta-nos auxílios na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Calca, melhor dizendo. Vamos então agora orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, estarmos aqui na tua casa, nos preparando, Senhor, para ouvir a tua palavra. Fica, Senhor, com cada pessoa que está aqui nesta manhã. Ó Deus, abençoa, Senhor, nossa irmã Sebastiana, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Fica, Senhor, com o irmão José Pedro. Ó Deus, abençoa também os irmãos que foram operados, Senhor. Com a irmã Eliana, que operou também o seu pé. Ó Pai, que ela possa se recuperar, estar retornando à tua casa. Os irmãos que estão se restabelecendo, o irmão Amaral restabelecendo o seu pé. Abençoa, Senhor, os candidatos ao batismo. Abençoa, Senhor, todas as pessoas envolvidas nos serviços da tua igreja, para que possam estar, Senhor, em alegria servindo a ti. Nós te agradecemos por esse momento de culto. Também pedimos pela irmã Lourdes, que ontem disse que chegou bem lá no seu destino, sua viagem. Ó Deus, abençoa ela, a sua família. Fica, Senhor, conosco aqui. E, ó Deus, que todas as atividades desse dia sejam em louvor a ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Pode assentar-se. Nós estamos promovendo algumas pequenas alterações no horário, retornando ainda ao modelo original da igreja, né? Então hoje temos algumas alterações de horário. Você que está aqui, nos ajude aí para que a sua classe, a sua atividade nessa manhã obedeça os horários que eu vou dizer agora. Então, das 9 até as 9h45 nós vamos ter o culto, né? Às 9h45 até as 10h15 vamos ter 30 minutos para o nosso café. Isso inclui ir lá e voltar. Era 30 minutos ou era 20 minutos? 10h05, tudo bem. Aí 10h05 acaba o momento do café, ok? 10h05. Então, depois de 50 minutos de aula, às 10h55, você vai retornar aqui, que nós vamos ter o encerramento. E o encerramento não vai passar das 11h15, para que as pessoas que têm que preparar seu almoço, ir para sua casa, as pessoas que precisam comprar jornal na banca de jornal, pessoa que precisa ir para casa para pensar o que vai fazer, etc. Esse horário vai ser então 11h15 que nós vamos terminar, ok? Estamos mudando esse horário aí para as pessoas poderem preparar o almoço, etc. Para que ninguém fique doente, né, sem almoçar e depois não possa vir na igreja, ok? Tudo bem, então está avisado aí. Então vou repetir, ó, 9 às 9h45 o culto, 10h05 o retorno do café. Lógico que a gente saiu para o café e voltou, né? Então aí 10h05 voltou, 10h55 acaba a aula e 11h15 então está encerrando o nosso horário aí. Então eu pensei que os irmãos iam ficar felizes, mas pelo jeito tanto faz, mas tudo bem. Não é brincadeira, só fiz isso para os irmãos dar uma risadinha. Bom, nós vamos nessa manhã meditar na palavra de Deus e eu gostaria que... eu vou deixar para avisar por último. Nós vamos falar sobre orientação divina nesta manhã. Eu acredito que é um assunto muito importante para a sua vida e nós vamos meditar sobre isso. Nós vamos abrir nossa Bíblia, eu peço que você abra no Salmo 25, versículos 4 e 5. Salmo de número 25. E a gente vai ler os versículos 4 e 5. Isso, 25. Do livro de Salmos. Diz assim a palavra de Deus: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos,
ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo o dia. Faze-me conhecer, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Senhor nosso Deus, nós pedimos que a tua palavra, que foi lida e que vai ser sobre ela a nossa meditação nesta manhã, ó Pai, fica conosco, nossos corações, para que possamos compreender e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma palavra sempre me chamou a atenção, a palavra vereda. O que será que é vereda? Você pode ter conhecimento disso, mas me chamou muito a atenção essa palavra e eu fui buscar o significado. Quando você tem um caminho, você tem uma estrada, isso não é uma vereda. Você tem aquela que a gente chama aqui no interior de picada, né? Que é aquele caminho onde a grama não cresce, você passa por ali. Até se você tem um cavalo, você soltar o cavalo, mesmo em cima do cavalo, ele vai. Ele sabe o caminho, ele vai. Mas vereda também não é isso. O que será que é vereda? Vereda é um caminho secreto. Vereda é um caminho que quase ninguém passa lá. É um caminho que você sabe que chega onde tem que chegar. Mas ele não é um caminho que muitas pessoas andam por ele. Tanto que esse caminho que a gente chama de picada, né, que é aquele lugarzinho que a gente passa, tem algum outro sinônimo aí que alguém conhece para isso? Trilha, tudo bem, a trilha. Aí esse lugar que a grama não cresce é porque algumas pessoas passam ali. Então por isso, se aquele caminho for esquecido, se pararem de usar, então a vegetação volta outra vez. A vereda é o caminho que se sabe que é o caminho, mas não tem marcação no chão. Só quem conhece é que sabe por onde vai. E esse é o caminho do Senhor, a vereda do Senhor. Interessante que é um caminho verde, é um caminho que tem vegetação, é um caminho que se pode andar sem medo, só quem conhece. Essas semanas aí tenho tido muita notícia de pessoas que vão para a Serra do Mar e as empresas vão fazer caminhada lá e eles não contratam um guia, eles pegam bússola, pegam GPS, pegam tudo e vão. E aí o pessoal tem se perdido. E aí o bombeiro precisa ir lá resgatar. Até teve um dia aí que umas 5 pessoas, 3 conseguiram subir de helicóptero. As 3 mulheres foram de helicóptero e os homens tiveram que ir a pé, os bombeiros levando, porque o tempo estava ruim. E nós então temos essa oração do salmista: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me os teus caminhos secretos, ou as tuas veredas. Nós temos ainda no versículo 9 uma outra situação aí de súplica, né? Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Eu gostaria também que você, já que está em Salmo 32:8, Salmo 32:8, diz assim, Deus respondendo, né? Olha que bonito aqui, a resposta de Deus à oração de quem pede para que ele ensine seus caminhos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, quando você ora pedindo a Deus para Ele ensinar os seus caminhos, Deus responde a você. E Deus tem prazer em nos ensinar os seus caminhos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque tem gente que leva uma vida de tristeza, tem gente que leva uma vida de perda de tempo, tem gente que leva uma vida de beco sem saída, e tem gente que leva uma vida de decisões erradas. Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm buscado a orientação divina.
As pessoas têm vivido tempo onde se esquecem de que Deus responde às orações. E Deus está disposto a nos ensinar as suas veredas. A Bíblia nos diz que Deus pode dirigir a nossa vida. Quantas pessoas têm feito coisas que no final o caminho é de morte, é um caminho de angústia. As pessoas se envolvem com situações, depois não sabem sair. Entram por um caminho e andam nele sem consultar a Deus. E vão trilhando aquele caminho, e o tempo vai passando da vida, o tempo curto da vida vai sendo desperdiçado. Quanta gente depois olha para trás e diz assim: por que é que eu não consultei Deus antes? Por que que eu não parei antes? Por que que eu desperdicei tanto tempo com isso? Para ver que isso não levava em nada. Isso não me levava a lugar nenhum. Isso não tinha nenhum propósito. Que tolice do meu coração. Por que que eu não busquei orientação divina antes? E vamos ser sinceros, como às vezes a gente faz coisas e planos sem orar, sem clamar a Deus. Às vezes a gente vai fazer uma viagem, vai procurar um negócio no emprego, na escola, o tipo de curso, a gente vai fazendo as coisas e não se lembra de que Deus sabe as veredas, Deus sabe os caminhos secretos, Deus sabe por onde a gente precisa ir. E o caminho secreto de Deus nem sempre é o caminho da maioria. Precisa haver uma tranquilidade no seu coração em relação a isso. Quando você pede orientação a Deus e parece que as outras pessoas estão passando na sua frente, parece que os outros estão mais felizes, parece que todo mundo está indo bem, mas eu vou dizer para você, não desfaleça, continue com o Senhor, porque você vai ser bem-sucedido. Quantas pessoas elas desprezam, dizendo assim: não é possível que Deus esteja me mandando por aqui, porque eu estou vendo todo mundo se dando bem. Mas a gente se esquece de que Deus está no controle da nossa vida. E a gente precisa ser tranquilo nisso, tranquilo. Você pediu orientação de Deus, Deus está orientando você. Às vezes Deus está fazendo a gente passar por um vale, e a gente fica preocupado e fala assim: será que Deus está aqui nesse vale? Está todo mundo indo lá por cima, por que que Deus está me fazendo passar por esse vale? E mal sabe você que Deus está preparando a sua musculatura para que quando você chegar em algum lugar, só você vai ser capaz de passar. Existem problemas que nós, às vezes, enfrentamos para o nosso próprio bem. Deus não nos livra de alguns problemas, para que nós nos tornemos fortes, para que nós vamos precisar dessa informação, dessa formação, dessa dificuldade que nos tornou fortes para passar por um momento agora de uma nova situação. Deus vê as coisas por uma outra perspectiva. O que Deus está vendo, nós não entendemos. Alguém pode dizer assim: mas por que que Deus me fez passar por essa situação? E passados às vezes 5, 10 anos, você vai se ajoelhar e você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque eu passei por aquilo. Olha, se eu não tivesse aprendido essa lição agora, como que eu ia ter condição de fazer isso agora? Como que eu ia poder passar por isso que eu estou passando hoje? Mas tem uma contra-situação aqui. E eu preciso alertar você disso. Por favor, abra a sua Bíblia num livro que não é muito lido, em Zacarias. Mas Zacarias, puxa vida, hein? Você vai lá no finalzinho da sua Bíblia do Velho Testamento, lá que você vai encontrar o Malaquias e o amigo dele, o Zacarias, antes dele lá. Capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Eu vou ler de 1 a 9, mas eu quero que você preste atenção. Aqui, Zacarias está tendo uma visão, irmãos. É uma visão
profética, e Zacarias, ele, na sua visão, vê uma coisa que o deixa preocupado. Eu quero mostrar isso a você. Deus me mostrou, Zacarias capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Quando nós buscamos orientação de Deus, nós vamos em algum momento ser impedidos de continuar na nossa vereda, no nosso caminho secreto com Deus. Aqui nós temos uma visão de um homem que é o sumo sacerdote, o mais importante função religiosa de Israel. E aqui diz que ele estava em pé e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, para não deixar ele fazer o que ele tinha que fazer. Mas eu quero ensinar uma lição aqui. Aprenda isso. Quando você está na vereda do Senhor e aparece alguma oposição, aparece alguma coisa que Deus diz para você fazer e não está dando certo, não desanime. Clame ao Senhor e Ele mesmo repreenderá Satanás, que não poderá se levantar contra você. Clame a Deus. A Bíblia, ela, interessantemente, ela coloca uma situação aqui que talvez para muitas pessoas não seja uma coisa muito clara. Deus está dizendo, Satanás, Deus dizendo, você não é um pedaço de carvão tirado do fogo? Porque a Bíblia diz que quando Satanás se encheu de orgulho, saiu um fogo de dentro dele, o queimou de dentro para fora. Antes, um anjo resplandecente ao lado de Deus, mas quis ser igual a Deus por seus próprios méritos, e saiu um fogo de dentro dele e o queimou. Se nós pudéssemos ver Satanás, Satanás é algo torrado por dentro e por fora. É como um pedaço de madeira queimado. É uma coisa que não vale nada. Mas mesmo assim, Satanás ainda é mais poderoso que eu e você. E sabe qual é o nosso grande defeito? Sabe qual é o nosso grande erro? Nós queremos brigar com Satanás. Nós queremos colocar a nossa força contra ele. Nós não podemos vencer essa batalha porque Satanás e os anjos são mais poderosos do que nós. Nós, como seres humanos, fomos colocados por Deus numa condição de batalha inferior. Nós não somos páreo para Satanás, a gente não tem como lutar com ele. Quando você estiver em oposição na sua vereda, você clame a Deus, porque Deus vai nos defender. Não dê bola, não converse, não perca tempo, não olhe para os lados, não discuta, não argumente. Quantas pessoas têm perdido o tempo da sua vida argumentando com Satanás, e ele é o mestre da argumentação, usa a própria palavra de Deus, distorcendo para nos tirar da vereda, que é o caminho secreto de Deus. Quanta gente para no caminho, quanta gente vê alguma coisa no caminho e fala, vamos dar uma paradinha aqui, olha lá que bonito. Mas Deus não mandou parar ali. Nós não paramos na beleza do caminho. A gente tem um objetivo, seguir em frente. Aqui diz assim, 3, Zacarias 3:3. Ora, Josué, trajando vestes sujas, estava diante do anjo. Aqui é que é o detalhe. Meus irmãos, na Bíblia existe alguma simbologia.
E toda vez que você tem a noção da palavra veste, a veste significa honra, significa a situação que essa pessoa está em questão à justificação e santificação diante de Deus. Quando na Bíblia uma pessoa está com a roupa suja, significa dizer que ela está em pecado. Lembre-se disso. Inclusive, isso que eu estou dizendo vale para aquela parábola que Jesus conta de que ele foi chamar os mendigos, que o Senhor da festa mandou chamar os mendigos e os coxos. E o que foi que ele deu para essas pessoas poderem entrar na festa? Uma roupa limpa. Aqui na Bíblia tem essa significância de roupa suja significa pecado. Roupa suja cheira mal. Roupa suja não tem boa aparência para Deus. Deus nos quer de roupa limpa. Aqui nós temos esse homem chamado Josué, que é uma visão. Nós não sabemos quem seria, mas sabemos que ele era sumo sacerdote. E Satanás estava para se lhe opor. E Deus repreende Satanás. Mas tem mais uma coisa acontecendo aqui. A vida de Josué não está em ordem. Satanás não apareceu lá do nada, porque houve oportunidade. E agora na sequência, versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-me um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe. E pôs sobre a cabeça limpo, sobre a cabeça puseram. E os vestiram de trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali, e protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir sobre o meu servo o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Meus irmãos, ele tem aqui uma visão. E nessa visão existe a roupa, que a roupa está suja. Mas você percebe que ele pede para trocar o turbante? Por quê? Os pensamentos desse homem também estavam sujos. A mente dele também não estava sendo uma mente voltada para Deus. Mas nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando aqui nessa visão do homem mais importante da religião. Por isso que cada um de nós, que é um sacerdote de Deus, precisa estar se purificando todo dia. Você peca, eu peco. Nós somos pecadores. Nós estamos em pecado às vezes? Sim. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer isso. Nós temos que pedir que Deus troque as nossas vestes. Como que nós fazemos com a nossa roupa? Você usa uma roupa um mês seguido? Você usa a roupa e ao perceber que a roupa está suja, você vai lá e se troca, não é assim? Pois bem, em relação ao pecado é a mesma coisa. Enquanto nós estamos em pecado, nós estamos sujos. Mas quando nós vamos até a presença de Deus, dizemos: Senhor, purifica-me, lava a minha veste, lava meu turbante, lava a minha mente. Eu quero, Senhor, ser limpo para Ti. Eu não quero viver em pecado, eu não quero viver arrastando-me pelo pecado, porque eu tenho uma vereda para seguir com o Senhor, e eu não posso, em pecado, ser acompanhado pelo Senhor. Em pecado eu me perco, em pecado o Senhor não retém a minha vereda.
Mas quando eu estou em comunhão com Deus, então Deus mesmo nos limpa. E aqui tem uma palavra, renovo. Aqui está falando de Jesus. Essa palavra pequenininha aí, no meio do texto, está dizendo assim: eu vou mandar o meu Salvador, eu vou mandar o meu Filho. Ele é o renovo, ele vai mudar e todas as pessoas vão ser curadas por essa pedra, esse renovo. E as pessoas poderão andar juntas, convidar umas às outras para estar em lugar de sombra, lugar de proteção. Quando Deus mandou Jesus, agora nós temos proteção. Não abra mão do seu escudo, não abra mão de Jesus Cristo na sua vida. E eu vou ler mais um texto em Judas 1:9, porque lá no finalzinho da sua Bíblia, você sabe que essa briga não é nossa, meu querido. Você precisa entender isso. Judas capítulo, o único capítulo que tem, né? Judas 1:9. A gente costuma falar de Judas 9 só. Um dia eu falei isso, alguém falou, pastor, é o capítulo 1?